Senhor. E vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, a partir do verso 17. Mateus 5, 17. Amém? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou no mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Amém. É um privilégio muito grande estar abrindo o culto desta noite, né? O último dia desta semana teológica, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. E como bem foi falado aqui na palavra, que aquele que se preocupar em ensinar, em aprender, buscar da palavra, igual nós estamos fazendo aqui neste momento, e repassar esse conhecimento para outras pessoas, serão considerados grandes no reino dos céus. Então os grandes no reino dos céus não são só os nossos ilustres teólogos aqui que estão apresentando, né, as suas teses, as suas palavras, baseadas nas Sagradas Escrituras, mas cada um de nós que nos preocuparmos em ler e contar essa história e tentar ensinar, repassar esses ensinamentos da palavra de Deus para qualquer pessoa, nós vamos ser considerados grandes no reino de Deus, no reino dos céus. Quem quer ser grande no reino dos céus? Amém. Senhor Deus, Pai de glória e de poder, estamos reunidos aqui, Senhor, mais um dia, mais uma noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nos inspirando, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente todas essas pessoas que vão tocar, que vão cantar, Senhor, e que o nosso ilustre convidado dessa noite venha nos trazer uma mensagem, Senhor, algo que nós possamos aprender verdadeiramente em Ti, meu Deus. Que nós possamos sair daqui totalmente diferentes da maneira da qual entramos, Pai. Nós pedimos, Senhor, e já Te agradecemos e declaramos que esse culto está aberto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar a Deus com um cântico, dizendo ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele é desejado, que Ele é bem-vindo aqui. Amém? Em nome de Jesus, e que Ele venha nos tocar através do hino, através da palavra que será ministrada, do ensinamento que será ministrado nesta noite. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, tomas direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver.
Boa noite, paz do Senhor, graça e paz para todos. Amém? Podem se sentar. E hoje, nosso encerramento da nossa primeira semana teológica. Infelizmente, o encerramento. Mas creio, irmãos, que essa será a primeira de muitas semanas teológicas. Em nome do Senhor Jesus. E para encerrar essa noite, nosso convidado de hoje é Michel Fonda. Ele está aqui, pode vir, Michel, por favor. Acompanhado de sua esposa. Por favor, se puder ficar em pé para que todos conheçam. Pode subir, por favor. Michel Fonda, ele é bacharel em teologia pela FATIP, que é o antigo seminário teológico da IPI, onde eu e o Rubens fizemos 2 anos e meio lá. E ele é dissidente em psicologia pela Universidade Mackenzie. É músico e membro da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, que é aqui na Júlio Bono. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, Michel. Graça e a paz. Amém. É um privilégio estar aqui, né? Queria agradecer ao pastor por ter convidado, por ter dado esse prazer de estar juntos. Bom, já foi feitas as apresentações, né? Então, vamos prosseguir. Trabalho na IPI do Tucuruvi, Igreja Presbiteriana Independente do Tucuruvi, com os jovens, além do louvor, né? Como foi dito. E lá a gente tem feito um trabalho com o pastor Giovanni, ele que é o pastor titular da igreja, né? E desde já, mandando um abraço para toda a igreja. E também agradecendo pelo privilégio desse convite. Bom, então vamos seguir. Vamos começar. Falar sobre Jesus é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para falar sobre uma figura em que mudou toda a humanidade. Não só mudou a questão da religião, mas a humanidade em si, ela mudou. E falar sobre essa pessoa é de uma responsabilidade muito grande. Mas enfim, vamos falar sobre o ministério. Acho que está pulando aqui. Bom, pulou um slide aqui, mas tudo bem. Vamos falar sobre o ministério, Jesus, morte e ressurreição. Quando eu era pequenininho, vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem a questão, o contexto. Quando eu era pequenininho, tinha meus 9, 10 anos, eu via meu pai conversando com meus primos, com os meus tios, sobre temas da Bíblia. Era um barato. Eram discussões, às vezes até acaloradas. Ninguém saía brigando, chateado com ninguém, não. Mas eram umas discussões que eu olhava assim, já com 10, 9 anos, e falava, nossa, que interessante, que legal isso, né? Eu acho que é isso que eu quero para mim. Ficar discutindo, debatendo, falar sobre, enfim, os temas da Bíblia. E aí a gente vai passando, vai passando, e inserido nesse contexto, eu sempre quis saber, comprovar cientificamente algumas coisas que a Bíblia falava, cientificamente ou historicamente. Então eu ia no Discovery Channel, assistia vários programas falando sobre Jesus. Aí pegava, antigamente era fita, eu tenho já 30 e poucos anos, queridos. Alugava fitas sobre documentários, né? A questão da travessia do mar com Moisés, o povo, e queria ter certeza que aquilo realmente era uma comprovação científica e tudo mais. Veio a questão do historiador na minha vida. Só que aí vai passando e existem algumas situações onde a gente não consegue comprovar cientificamente. Quando eu falo cientificamente fora da Bíblia, alguns fatos. E um deles é justamente a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo é uma vida onde
nós não temos como trazer documentos históricos no sentido historicidade, cientificamente. Só existe um lugar onde podemos comprovar a existência, a vida de Jesus, que é a palavra de Deus. Motivos pelo qual não dá para se fazer isso. Primeiro motivo: ninguém encontrou as ossadas de Cristo. Glória a Deus. Se encontrar, não vai encontrar. Então, não se tem essa questão de encontramos as ossadas do Senhor Jesus Cristo, o ensinador. Não tem como fazer isso. Segundo ponto: o nome de Jesus na época, quando ele nasceu, quando ele viveu, era muito comum. Era muito comum. Existiam vários Jesus, várias pessoas com este nome. Então, assim, se você for procurar a questão histórica nos registros da época, nós encontraremos vários Jesus. Assim também com Maria e José, seus pais. São várias Marias, vários Josés, ou enfim, José, várias pessoas com o nome de José. Então, tanto qualquer um dos três, nós não conseguimos especificar. Este é o Jesus da Bíblia. Estes são as pessoas no qual a Bíblia fala. Terceiro ponto, a crucificação. Um evento muito importante para nós, como cristão. Porém, para a época, vejam, eu estou trazendo e levantando informações para vocês da época, daquele momento, para enriquecer o conhecimento. A crucificação, para nós, é um evento muito importante. Porém, para o Império Romano, naquela situação, naquele momento onde Jesus vivia, era comum a crucificação. As pessoas eram condenadas, aquilo que era contra, esses infratores contra a lei da época, contra o Império Romano, eram crucificadas. Então imaginem só, vamos procurar sobre Jesus nos relatos históricos de Roma. Quantas pessoas chamadas Jesus não foram crucificadas? Como que eu vou descobrir esse Jesus que nós queremos compreender? Aí a gente pode pensar, então vamos para a questão da nacionalidade de Jesus. Vamos pensar em Jesus, o Jesus lá da região da Judéia. E vamos procurar sobre a nacionalidade dele. Olha que interessante. Jesus, dentro do seu território, do seu país, não era conhecido como judeu, mas como nazareno, galileu. Então, se formos dar uma olhada para quem é esse Jesus judeu, a gente não encontra, porque ele era reconhecido como galileu. Poderia ajudar? Sim. Mas, infelizmente, não. E é interessante a gente pensar da seguinte forma. E meu pai fala muito isso, é muito interessante. Como Deus trabalhou na questão da pessoa de Jesus. Jesus nasceu aonde? Belém, Judéia. Mas a maior parte da vida dele foi em Nazaré. É interessante isso. Parece que Deus fala, não, eu não vou revelar para o povo judeu quem é Jesus. Fica uma pergunta, uma reflexão. Ou eu vou revelar, mas vocês é que vão ter que entender que a minha revelação vai além do que o povo judeu. Por que não um profeta de fora? É interessante pensar dessa forma. Concluído, não é possível falar sobre o Jesus histórico em fontes fora da Bíblia. Só existe um meio de falar sobre o Jesus que nós cremos, que nós colocamos a nossa fé, que é através da palavra de Deus. Só é através dos evangelhos, dos 4 relatos dos evangelhos. Koster, que é um teólogo, ele fala o seguinte, ele coloca no seu livro: não está preservada nenhuma informação direta e de primeira mão sobre Jesus. Também não existem informações fora do cristianismo.
A informação do Jesus da Bíblia, Filho de Deus, só tem informação dentro do próprio cristianismo. E por isso podemos contar com fontes exclusivamente cristãs. Como o Costa colocou, existem algumas citações dentro do meio cristão. José, um historiador antigo, inclusive próximo de Jesus, ele fala o seguinte: levantou-se um relato, fora dos evangelhos, mais cristão. Levantou-se por este tempo Jesus, homem sábio, se é lícito chamar-lhe homem, pois realizava obras maravilhosas, um ensinador de homens que recebem a verdade com prazer. Ele persuadiu a segui-lo muitos judeus e muitos gentios. Ele era o Cristo. E, quando Pilatos, a pedido dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam, a princípio não o abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo de novo ao terceiro dia. Como os profetas divinos tinham predito, estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Aqui nós temos um relato, dentro do próprio cristianismo, do historiador cristão, onde fala que realmente houve essa movimentação na região da Judéia. Mas vejam, sempre dentro do cristianismo. Temos 5 relatos. Eu falei 4, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E um quinto são as cartas. Paulo também é um meio de conhecer sobre essa pessoa Jesus Cristo. Paulo fala sobre os ensinamentos de Jesus Cristo em suas cartas. Não só Paulo, enfim, as outras epístolas também. Então, o material produzido para fins históricos é complicado. Até se pensarmos nos evangelhos, que é interessante, olharmos para o evangelho, os evangelhos eles não estão interessados em fazer um Jesus histórico. Eles não estão interessados em falar sobre um Jesus histórico. Por quê? Cada evangelho foi escrito para uma comunidade. E cada comunidade tinha a sua particularidade. Logo, cada evangelista escreveu para saciar estas particularidades. Então, nos próprios evangelhos, nós temos alguns relatos sobre a vida de Cristo. Eles estão interessados mais sobre o ensinamento de Cristo, em passar isso. Veja, não é que eu estou desconsiderando a pessoa de Jesus Cristo, não é isso. Não tirem isso, não pensem, nossa, heresia. Não estou desconsiderando a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é importante? Sim, e vamos ver conforme eu for apresentando. Mas também os ensinamentos de Cristo, que também veremos conforme passar a questão do ensinamento. O que Jesus estava passando? Qual que era a mensagem dentro do seu ministério? Cronologicamente, existe inclusive a respeito da questão da ordem cronológica, existem vários historiadores, vários teólogos que tentam, de certa forma, fazer um registro, bem em ordem mesmo, os acontecimentos. E é um trabalho árduo. Porém, não se tem como você bater o martelo sobre que o primeiro acontecimento foi esse, o segundo acontecimento foi esse, o terceiro acontecimento foi esse. Não se tem como eu falei, existe um trabalho super louvável, muito bom, pode até chegar próximo, mas a questão de cada acontecimento, numa ordem certinha, lógica, ainda não é tão preciso. Veja, não que não tenha acontecido, não é isso que eu estou falando. Como eu falei, os evangelhos são escritos para pessoas diferentes, em momentos diferentes e com propósitos diferentes. Cada autor dos evangelhos
tinha a sua particularidade. Assim a comunidade. Os relatos não têm uma ordem cronológica, que eu acabei de falar. A data de composição da escrita dos evangelhos, segundo alguns pesquisadores, aconteceu depois da própria crucificação. Alguns bem depois. Então, foram passados para as pessoas, até alguém escrever esses relatos. Existem sim alguns relatos que realmente foram visíveis, viram a pessoa de Jesus, né? A própria Bíblia nos mostra, né, que alguns evangelistas viram. Então, em outras situações, são relatos passados. Eu estive com Jesus. E às vezes nem sempre o autor esteve com o próprio Cristo. Mas eu estive com Jesus, eu vi, ele fez, e aí o autor escreveu sobre esse Jesus, o evangelista. Costa também fala, desde o primeiro momento, o único interesse do processo de formação das tradições nas comunidades dos seguidores de Jesus foi aplicar o que era relembrado às necessidades dessas comunidades. Ou seja, como eu estou falando, escreviam conforme as necessidades daquela comunidade. Eu preciso falar sobre esse Jesus. Mas no meu contexto, eu preciso trazer o contexto para que eles entendam quem é Jesus. Um exemplo, Mateus, Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem uma preocupação logo no início de falar sobre a genealogia de Jesus. Por quê? Porque é uma comunidade onde se encontram judeus. E precisava, e para o judeu é importante a questão da genealogia. De onde veio esse profeta? De onde veio esse Jesus? Ele não é judeu. Lembra que eu falei da nacionalidade? Conhecido como nazareno? Então Mateus tem uma preocupação em escrever para esta comunidade, comprovar que não, ele é o Filho de Deus, ele é o profeta, conforme o Antigo Testamento vem falando. Ele vem de uma genealogia judaica. Mateus estava interessado em trazer essas pessoas próximo de Cristo. Então, ele se baseava dentro disso, que é o interesse daquela comunidade. Eu preciso saber se ele é judeu. Não, ele é judeu. Está aqui, ó. Estou comprovando para vocês. Vamos passar para os relatos do nascimento de Cristo. Eu, particularmente, acredito que os relatos de Jesus, no seu nascimento, eles são... Eu acredito muito realmente da maneira que aconteceu. Então eu fiz de um jeito onde eu fiz algumas pesquisas e falei, bom, acho que esse é o que chega talvez próximo, que eu acredito que seja o que seja mais próximo. Então, é o seguinte: Jesus, filho de José, descendente do rei Davi, filho de Maria, viveu o maior tempo da sua vida em Nazaré, descendente do próprio rei Davi. E como eu falei, o fato de ser descendente do rei Davi traz para a fala dos evangelistas algo muito forte. Ele é descendente de uma figura onde os judeus tinham uma enorme admiração. Então ele é descendente do rei Davi. Nascimento ocorreu em Belém, né? Apesar de, como eu falei, da nacionalidade da maior tempo ele ter vivido em Nazaré. Era judeu, de pais judeus. Sua religião? Ele era cristão. Não, a religião dele era judaica. É interessante porque quando a gente começa a ler os relatos do Evangelho, a gente vê que os pais apresentaram Jesus ao templo. Jesus foi circuncidado. A lei de Moisés foi passada para Jesus. Logo, ele é judeu. Ele é de uma religião judaica. A gente vê muito por aí. Não, ele era cristão. Bom, primeiro que
se for pensar no cristianismo, quem está fundando o cristianismo é ele, se for pensar dessa forma. E a segunda coisa é que cristianismo veio depois, né? Então ele era da religião judaica. O tempo de nascimento dele acontece no reinado de Herodes o Grande. Eu acho que não vai aparecer aqui. Ah, apareceu. Já mostro esse segundo mapinha para vocês entenderem. Ele nasceu no período do reinado de Herodes o Grande, de 37 a.C. e 4 depois. E uma pequena parte também da sua infância com o filho de Herodes Arquelau, que ficou de 4 a 6 depois de Cristo. Quando Herodes, próximo da sua morte, ou enfim, pensando na sua morte, ele divide toda a Judéia. A Judéia, não sei se vai dar para ver aqui, todo o reinado de Herodes o Grande era toda essa parte aqui que está colorido, tanto o amarelo, o rosa e o azul. No amarelo você tem a Itureia, Tranconites. Em rosa, ali na parte de cima, você tem a Galileia, onde se encontra Nazaré. Em rosa mais para baixo ali, a Pérea. E nesse azul, nesse miolo aqui, onde temos a região da Samaria, Judéia e Idumeia. E na região da Judéia, onde se encontrava Jerusalém, onde está o templo de Salomão, o templo de Deus, e a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. É interessante pensarmos que o nascimento de Cristo se deu em Belém, e foi eles saíram de Nazaré e foram até Belém, Maria e José, e Maria grávida. Olha o percurso, pensando no finalzinho ali da parte rosa, no pontinho, até quase o final da parte azul. Olha o percurso que esses dois andaram para chegar em Belém. Como eu estava dizendo, depois que Herodes o Grande é próximo à sua morte, ele divide essa região. O que seria toda essa região que eu falei, juntando a questão amarela, rosa e azul, o que era de Herodes, ele divide para os seus 3 filhos: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Amarelo, Filipe; rosa, Herodes Antipas; e azul, Herodes Arquelau. Aí você deve pensar, nossa, mas Herodes Arquelau? Quem que é esse povo todo? Calma, que a gente chega lá. Bom, a maior parte da vida de Jesus foi na cidade de Nazaré, a região da Galileia, onde o governador era Herodes Antipas. Bom, nas cantatas de Natal a gente sempre vê a questão de, nossa, por que Jesus foi para... Por que José e Maria foram para Belém? Descrições bíblicas sobre o nascimento. Seu nascimento ocorre em Belém pelo fato do recenseamento, o alistamento que o imperador coloca. Ou seja, todos aqueles, é mais ou menos um censo, né, que a gente passou. Todos aqueles, o que seria o alistamento, né, comprovar que você existe, enfim, para que o império saber quantas pessoas estão dentro desse império. José é descendente do rei Davi. A cidade do rei Davi era Belém. Então, Maria e José saem de Nazaré, da Galileia, e vai até Belém. Quase que atravessa toda a Judéia, como a gente viu. Então isso a gente entende que, por isso que Jesus nasce em Belém. Por isso que Jesus nasce em Belém. Quando José e Maria chegam em Belém, Maria já está num processo de parto quase próximo já de Jesus nascer.
Logo em seguida, quando Jesus nasce, nós temos toda a questão dos reis magos, né? Dos pastores, e é interessante algo a se colocar aqui. Os reis magos, eles foram mandados pelo Herodes o Grande, por isso que eu estava falando, imperador Herodes o Grande. Herodes fala, vão lá, procura onde está esse Jesus, que eu quero ir lá também adorá-lo. Só que Herodes não queria adorá-lo, mas estava preocupado com o seu reino, porque, segundo o profeta, esse Jesus era o que libertaria seu povo. Ele reinaria sobre Israel. Herodes falou, opa, não, vai lá e me fala onde que nasce esse Jesus, que eu também vou adorar. Quando chega, ele encontra Jesus, os magos, e ali, depois que eles saem, eles tomam um outro caminho. José recebe uma mensagem de um anjo do Senhor, falando sobre o que Herodes queria fazer. E aí eles vão para o Egito. José e Maria vão para o Egito. Fogem para o Egito, fazem uma fuga para o Egito. Então vem a volta. Quando vem a volta, acontece quando Herodes morre, Herodes o Grande morre. E aí José recebe a confirmação, a mensagem também de um anjo falando que Herodes o Grande morreu. Pode voltar, vão para Jerusalém. Mas quando eles estão voltando para a região da Judéia, o seu filho Herodes Arquelau está governando a região em que era parecido com o pai. Inclusive os dois tinham fama de assassinos. Então José e Maria voltam direto para Nazaré. E nos evangelhos, principalmente no relato de Lucas, nós vemos um acontecimento bem interessante. Que José e Maria, eles vinham e visitavam Jerusalém. E um acontecimento bem interessante é quando eles voltam, depois de 12 anos, com o menino, para Jerusalém. Devido às festas, devido à adoração ao templo e tal. E Jesus já tem 12 anos. Lucas 2, 40, 50 fala sobre esse fato. E aí eles voltam para Jerusalém. E é legal, é interessante como José e Maria tinham a cabeça era voado. José e Maria vão embora. Esquece o menino. Gente, quem já se viu o pai e mãe esquecer o menino? Depois de algum tempo eles voltam. Olha pessoal. Gente, misericórdia. Não esquece os filhos não. Olha, parece um filme Esqueceram de Mim, né? Aquele antigo, né? Mas enfim, tirando o Esqueceram de Mim, que é uma outra situação, José e Maria vão embora, esquece o menino. Eles voltam depois de 3 dias. 3 dias. Gente, você está caminhando depois de 3 dias. Nossa, você está com Jesus? Eu não, você não está? Pô! Gente, seu filho! E aí nessa ocasião eles voltam, encontram Jesus no templo, conversando com os senhores da lei. E eles ficam impressionados como um menino de 12 anos falava com tanta autoridade a questão da lei. E aí um relato bem interessante que Maria e José chegam preocupados e tal. Menino, por que vocês... Porque é engraçado que ainda dá uma bronca no menino, não entendo isso, mas ok. Menino, por que você fez isso? Vamos para casa. E aí Jesus responde, 12 anos. Eu já estou na casa do Pai. 12 anos. Ele não entende nada, né? Jesus teve outros irmãos. Nós podemos ver a questão dos evangelhos. Marcos 6,3, 1 Coríntios 9,5, João 2,12, João 7, de 1 a 9. E uma profissão. Ele era carpinteiro. Seguiu a profissão do pai. Muito provável. Aqui é um mapinha para a gente ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Como eu falei, lá em cima, Nazaré. Eles descem até... Tem laser aqui, só por curiosidade? Tem do meio.
Legal, obrigado. Então eles estão aqui em Nazaré, eles vêm até Belém, Jesus nasce em Belém e aí fogem para o Egito. O percurso era cansativo. Do Egito, como eu falei, José fala, volta, o anjo fala para José, volta, vai para Jerusalém. Só que José, com medo, ele não vai para Jerusalém, ele volta para Nazaré. O percurso era enorme. Hoje, fazer esse percurso é muito fácil. Resumidamente, essa é a própria história do Jesus menino, bebê, e um pequeno trecho aos 12 anos. Do seu nascimento até os 12, não tem nenhuma informação histórica, nem nos evangelhos. Os evangelistas não estão preocupados com isso. Dos 12, que Lucas é que faz esse relato, até o começo do ministério, também não tem nenhum relato. Lucas é aquele que comenta que o ministério de Jesus se inicia aos 30 anos. Né? E a região onde Jesus teve o seu ministério foi essa região ao noroeste do lago Genezaré. Eu vou falando aqui, mas no final eu vou mostrar para vocês naquele mapinha qual que era a dimensão do ministério de Jesus. Em Cafarnaum, Corazim e Betsaida, a maior parte da tetrarquia de Herodes Antipas, que é Samaria, Judéia e Idumeia, toda essa região, as fronteiras com a região de Filipe, e eram sempre concentradas nas regiões da Galiléia, Samaria e Judéia. Jesus se concentrou nos lugares de origem judaica, sempre nesse local. Aqui no mapa a gente tem uma ideia. Todo o ministério de Jesus foi dentro dessa marcação vermelha. É vasto, né? É um local, deu bastante trabalho, andou. Então vocês imaginem como que era a popularidade desse homem, dessa pessoa. Era muito grande. O tempo de ministério. Os evangelistas sinóticos que a gente fala, que é Mateus, Marcos e Lucas, apresentam 1 ano de ministério, mais ou menos. João apresenta 3 anos de ministério. A tradição ficou com uma questão dos 3 anos de ministério de João mesmo. Então, acreditamos que realmente são os 3 anos. Até porque toda aquela região andando, haja 3 anos aí. O tempo, ainda para alguns historiadores, ainda é meio indeterminado, mas como eu falei, a questão da tradição realmente ficou com a questão dos 3 anos do Evangelho de João. Como eu falei, possivelmente iniciou aos 30 anos, conforme o relato de Lucas 3:23. Provavelmente um discípulo de João Batista. Nossa, mas Jesus, um discípulo de João Batista? Possivelmente. Onde futuramente esse João Batista prepara o caminho para Cristo, que ele já sabia quem era Cristo, mesmo antes dele nascer, devido a todos aqueles relatos do seu nascimento, Maria, enfim. Após o seu batizado, ele inicia o seu ministério. Após o batizado de Jesus Cristo com João Batista, é onde se inicia aquele ministério. É bem interessante, eu queria até deixar um parênteses aqui, que por que João Batista de repente batiza Jesus? E João Batista fala, não, eu que devo ser batizado, não eu batizar a ti. É interessante que a gente tem que pensar o seguinte: João Batista tinha um nome muito forte, como um profeta em que estava já falando sobre o reino de Deus.
E ele era um judeu conhecido e tinha uma certa influência. Então, veja, eu divido de duas formas esse relato. O primeiro relato é que, quando Jesus é batizado por João Batista, significa que, para os olhares humanos, ele é um profeta, João Batista está batizando Jesus, olha, é um discípulo, enfim. Então, aos olhares humanos, acaba acontecendo que existe algo diferente aí. Existe algo, esse é um judeu, esse é um, enfim, testifica aos olhares humanos. Mas logo em seguida, vem o Espírito de Deus. Que aí é que a coisa fica interessante. Na minha visão, quando desce a pomba e Deus fala, testifica assim que este é o escolhido de Deus. Este é o que eu mandei, é o meu filho. Então veja, para os olhos humanos foram testificados, e para a questão fé também foi testificado. Era muito importante isso para os judeus. E é importante que os evangelistas falassem sobre isso. Então, esse daí é o Filho de Deus. O próprio Deus está falando. Após o batizado, começa o ministério. Logo em seguida, ele consegue 4 seguidores. E já pega ali dos discípulos de João Batista. Um pouquinho sobre João Batista. João Batista, relato histórico e sucinto, que a gente procura, a gente encontra nos evangelhos, né? Os 4 evangelhos falam sobre esse João Batista. Então, como eu falei, se os 4 evangelhos falam, veja, uma coisa bem interessante. Quando a Bíblia repete várias vezes alguma coisa, uma história ou uma palavra, existe uma mensagem por trás disso. Ele quer enfatizar e mostrar que isso é importante. Então, se os 4 evangelhos falam de João Batista, então logo João Batista é importante para a época. Os 4 relatam a sua importância, traz a mensagem escatológica messiânica, que eu estava falando, eu comentei, o reino de Deus está vindo. No final, eu vou mostrar para vocês a questão dessa testificação do reino de Deus está vindo. E é bem interessante que João Batista, ele se coloca de lado. Ele é o mensageiro que prepara o que realmente virá de Deus. Seu movimento continua paralelo ao de Jesus. Em alguns casos a gente percebe até a questão dos discípulos de João Batista falando, esse João está pregando, meio que um concorrente, vamos dizer assim. E aí João Batista fala, não, ele é Cristo. Ali, não façam isso que eu não consigo. Ele é Cristo, ele é o Filho de Deus. Vocês não sabem o que vocês estão mexendo. Então, na própria Evangelho a gente percebe que existem alguns relatos dos discípulos de João Batista falar, ele está querendo ser mais que o Batista. Enfim. No ministério de Cristo, temos mulheres que acompanhavam, além dos 12. Então nós tínhamos um movimento de mulher muito grande com Jesus Cristo. A popularidade de Jesus era imensa. A gente viu ali no mapa, né, toda aquela movimentação. Então Jesus era muito conhecido no seu ministério. O método de ensino que Jesus utilizava. Como nós vimos já aos 12 anos no relato de Lucas, ele tinha autoridade na hora de falar. O que ele falava, as pessoas se convenciam. Jesus, Filho de Deus. Então, com essa autoridade, ele prendia a atenção das pessoas. E eram métodos bem pedagógicos de ensino. Para a sua época, eram até métodos bem contemporâneos, vamos pensar assim. Sua convicção no que ele falava parecia superior aos escribas e aos mestres da época.
Então Jesus, a autoridade de Jesus falando era tanta que, bom, se o escriba falou, o mestre falou e Jesus falou, ó, estou com Jesus, querido, porque, né, ele fala de um jeito, ele conquista o meu coração. Alguns métodos que ele usa. Parábola, muito conhecido, né? Talvez o mais comum. São ilustrações de uma ação ou um objetivo de uma verdade espiritual. Ele quer trazer algo, é uma ação, é um ensinamento onde utiliza de ações, em que isso traz a questão da espiritualidade, da verdade. Ele não está falando só de palavras, não, é algo espiritual. Circunstâncias ligadas à vida diária, muito comuns aos seus ouvintes. Todas as parábolas tinham uma ligação com a questão do dia a dia de quem estava ouvindo. Então, a pessoa ouvia a parábola e falou, nossa, faz sentido o que você está falando. Interessante, porque falou comigo. Nossa, isso acontece comigo mesmo. Então assim, veja que Jesus utiliza de um ensino e um método no qual ele faz a ligação de que, então, o que eu estou falando tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com a sua vida. Eram narrações simples, com uma aplicação e uma conclusão. As parábolas, elas concluíam. Ela tinha uma conclusão prática, verdadeira, aplicável. Sempre curtas e práticas, como eu falei. Justamente para quê? Para ser lembradas futuramente. Outro método que ele utilizava era o epigrama. Eram afirmações sucintas, afirmações pequenas e penetrantes que entravam na mente da pessoa e colocava num beco sem saída. Um exemplo, as bem-aventuranças. É um exemplo de que, é interessante a bem-aventurança, porque se você dividir, é bem-aventurado, felizes são aqueles que, fazendo isso, recebem isso. Então assim, é um beco sem saída. Você quer ser muito feliz? Então, viva assim. Que consequentemente acontecerá isso. É interessante, é aplicável ao dia a dia. Eram respostas lógicas e irresistíveis, baseadas na lei e não em pensamentos. Jesus, quando respondia aos fariseus, era de uma resposta que você falava, nunca que eu pensei nisso. Quando nós olhamos para Mateus 22, de 15 a 45, nós percebemos que Jesus de uma grandiosidade no seu ensinamento, no seu conhecimento, em que eles esperam uma resposta e Jesus dá outra. E sabe aquela resposta de que, bom, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece bastante assim. Bom, tem a situação em si, aí, bom, eu acho que vai acontecer isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Aí chega na situação, o que acontece? Nem isso, nem aquilo. Jesus era assim. E o interessante é que ele se baseava na lei. Os fariseus perguntavam na lei, e ele respondia baseado na lei. Eu vou ler um trechinho, Mateus 22. Mateus 22, primeiro relato, 15. Mateus 22, 15. Diz a palavra de Deus: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus.
de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha a resposta de Jesus. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Interessante a resposta. Bom, só para a gente tentar entender. Bom, se ele falar que tem que dar o tributo para César, eu não vou dar mais para o templo. Se ele falar que tem que dar para o templo, eu vou lá para César e falo: César, tem um cara aqui que está fazendo um auê no império. Crucifica o cara. E Jesus fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, sua responsabilidade é dupla. E assim vai. Um outro método que Jesus utilizava era o perguntar e responder. Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Quando alguém te faz uma pergunta, o que você faz? Dependendo da pergunta, lógico. Você para, pensa: o que será que ele está dizendo? Principalmente quando é aquela perguntinha que você fica viciosa, né? E aí? O que você está falando? Era a ideia de Jesus. Ele lançava a pergunta para que as pessoas refletissem sobre a resposta. E de certa forma trazia uma confusão. Mas então Jesus, o próprio Jesus, ia lá e respondia. Então calma, eu te dou a resposta. Isso fazia com que as pessoas refletissem sobre a pergunta e depois refletissem sobre a própria resposta. E a resposta sempre era lógica e concreta, não era uma resposta baseada num pensamento. Não, como eu falei, baseada na própria lei. E é interessante que Jesus faz várias reflexões sobre a questão da lei. Várias. Só um exemplo, a questão um exemplo bem interessante, eu gosto muito. Os fariseus trazem a mulher adúltera e coloca Jesus de novo na armadilha. E aí, o que a gente faz? Porque segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E aí Jesus fala: aquele que nunca pecou. Veja, e é muito interessante a frase dele: aquele que nunca pecou. E não pecou com a mulher, e não pecou como a mulher. Não, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem atirou a pedra? Nós temos duas situações. Uma situação bem interessante. Possivelmente, aqueles fariseus, aqueles homens, trouxeram aquela mulher porque ela foi pega em adultério. Só que é interessante que ali, a questão do pecado, do erro, não é só a mulher que errou, foi? Cadê esse homem? Se for para apedrejar, tem que ser apedrejado os dois. Primeira situação. Segunda possível situação é que aquele homem que eles estavam escondendo era alguém com uma influência muito grande na Judéia, na região. Então, não, só leva a mulher e vão ver o que ele vai falar. E aí Jesus vem de novo com aquela resposta que, gente, aquilo que eu falei, é isso ou aquilo? Não, não é nem isso nem aquilo, é isso. Então, todo ensinamento de Jesus tinha uma prática. Era muito prático, era do dia a dia. Envolvia as questões nos âmbitos tanto morais quanto espirituais. Não existe esse negócio de dualidade. É até perigoso, inclusive, isso. O mundo, de lá o mundo daqui. E a gente vai vir dar uma olhada justamente na mensagem de Jesus, na questão da escatologia.
o reino que virá, um reino futuro, o reino dos céus virá, mas já chegou. Então não é o mundo de lá e o mundo daqui. Não, estamos no mundo. E Jesus trabalha no homem por completo, tanto espiritualidade quanto moral. Deus não está interessado em salvar almas. Deus está interessado em salvar o homem por completo. Alma, vida, tudo. Então a transformação, ela deve acontecer no dia a dia, no comportamento das pessoas. É um comportamento moral, no dia a dia mesmo, que Jesus estava interessado em ensinando. Os exemplos sempre estavam envolvidos sobre algo concreto. Alguns exemplos. A questão da humildade, que ele pega uma criança e faz o comparativo. Se formos como crianças humildes, veremos o reino dos céus. Lição para uma contribuição na questão da viúva. Então essa que deu, que parece que é nada, que é pouco, ela deu tudo. Era tudo que ela tinha. O conteúdo dos seus ensinamentos, conforme os evangelhos. O ensino ético está muito forte na questão do Sermão da Montanha. Dá uma olhada no Sermão da Montanha. Inclusive, esse dia eu preguei sobre o Sermão da Montanha lá na IBM Tucuruvi. E olhando para todo o contexto, você vê como Deus trabalha a questão de não faça isso, não faça aquilo, seja correto na questão moral, né? As parábolas sobre o reino, onde estão ali juntas no Mateus 13, ensinos escatológicos, Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21, ensina sobre a sua pessoa, quem era Jesus, em João 5, 19 a 47, o pão da vida, sua natureza e missão, Jesus, o pastor de ovelhas e o comissionamento dos discípulos. Os temas que ele trabalhava eram variados. E como eu falei, se você dá uma olhada no Sermão do Monte, Mateus 5, nós veremos questões sociais, moralidade sexual, juramento, falados, atitudes para com amar a pessoa, o inimigo, enfim, casamento, divórcio, relação para com o governo, a natureza de Deus e outros que foram discutidos em todo o Evangelho. A gente vê isso, os 4 Evangelhos. O mais interessante é que ele não criou um sistema próprio de lei. Ele não criou. Até porque a lei de Moisés foi dada pelo próprio Deus. Então Jesus não estava ali para vamos trazer uma nova lei. Não. Mas o que é interessante é que Jesus não trouxe uma nova lei, mas ele era a própria lei. Isso é de uma importância muito grande. Tudo estava com ele e tudo era a partir dele. Disso a gente hoje, como cristão, tiramos um relacionamento, um ensinamento. Se nós queremos ser boas pessoas para o mundo, vem do mundo no qual está sendo devastado pela imoralidade, pela questão da corrupção, então relacione-se com Cristo. Não é só os ensinamentos de Cristo. Até porque existem outras religiões que se baseiam só nos ensinamentos. Mas Cristo está falando o seguinte: se você quer viver conforme eu estou te falando, então venha a mim. Nasça de novo, morra e viva. Interessante, né? Com uma responsabilidade aqui. É interessante porque se a gente parar para pensar, parece simples. Eu acredito que é. O relacionamento com Cristo é simples. Se você pensar, não é simples, Michel, então é melhor mudar seu conceito, porque quando a gente coloca que algo não é simples, vai ficar bem difícil. Mas enfim, temos milagres e popularidades dentro do seu ministério. Um dos grandes milagres estava sempre ligado à questão da doença.
A doença na época, ela estava geralmente relacionada a questões espirituais. Acreditava-se nisso. A cura que Jesus fazia eram feitas de várias formas, impondo as mãos, ou outros até mais esquisitos, como cuspir, fazer uma coisinha ali, e esquisitinho, mas é uma forma. Jesus tinha autoridade de expulsar os demônios. Quando nós olhamos para o relato da questão daquele homem que tinha legião, é interessante que os demônios vão até Jesus. Olha a autoridade de Cristo. Os demônios vão até Jesus e falam: Senhor, pelo amor de Deus, me mande para aqueles porcos. O desespero, a autoridade de Cristo sobre a questão de demônios. Como eu falei, religião a questão do exemplo do homem possesso por religiões. E o perdão do pecado também era uma prática do seu ministério. Ele concedia perdão, que aliás, uma curiosidade, um parênteses, era um problema isso, né? Quem dava perdão na época dos judeus? Quem perdoava os pecados? Quem? Deus. Quem é você para perdoar pecado? Olha o problema. Detalhe, voltando à questão da nacionalidade. Para os judeus ele era nazareno, galileu. Você nem da Judéia é, querido. Você está perdoando pecado, blasfêmia. Quem perdoa é Deus. Não era tão popular com as autoridades da época, os fariseus. Por quê? A versão sobre as autoridades da época. Ele não era assim com a galerinha ali não, com a turma. Ele não era assim com a turma não. Era contra alguns costumes e tradições de sua época. Caminha com os publicanos e prostitutas. Esse era um problema na época. Pensando em nós aqui, vou fazer até um paralelo. Você andaria com o Temer? Você andaria com o Lula? Um profeta galileu de uma região pequena e desmerecida, que era Nazaré. Que aliás na época Nazaré era uma cidadezinha qualquer perdida no meio de algum lugar, era um pontinho perdido ali, era totalmente desconsiderado. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus era sobre o reino de Deus e o nascer de novo. Nós vemos no relato de João 3:5. Vamos abrir? Aqui eu vou fazer, eu tenho até aqui, aliás, quanto tempo que eu tenho? 9:30? Tá, eu vou correr. João 3, versículos 3 e 5. E é muito interessante esse relato, né, de Nicodemos. A gente vê que Jesus perante um homem da lei, falando para o homem da lei que é necessário morrer e nascer de novo, e o homem da lei não estou entendendo nada. 3. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, Jesus está falando, você precisa viver de novo, você precisa sair dessa condição do velho homem e vir para Cristo, nascer de novo, entender o que o Espírito Santo, o que eu estou te dizendo. E ele não entendia. E o 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então Jesus, na sua mensagem, tem a pregação sobre o reino de Deus e sobre a questão do nascimento, do nascer de novo. Deus é quem governa sobre tudo e todos. Um reino que está chegando para a consumação de tudo.
Outro sentido da pregação: é Deus que governa tudo, é Deus que consumará tudo, é Deus que está à frente. Um reino que já se iniciou, como eu falei, através da sua presença. O reino de Deus virá, mas já veio. Eu vou pedir uma leitura, posso? Lucas 11:20. Quem encontrar, por favor, se puder ler, ficar de pé e ler. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Já é chegado o reino de Deus. E quem chegou? Através de Jesus Cristo. A consumação final é de Deus e é iminente. Deus é que consome tudo. Deus está acima de tudo. Reconhecimento e perdão dos pecados. Jesus trabalhava a questão de: você é um pecador. Reconheça isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa de mim. Você precisa de Deus. Reconheça que você erra, que você é errante. Você depende de mim, depende de Deus. Autoridade dada pelo Pai, justamente de perdoar os pecados, expulsar os demônios e fazer milagre. Ele tinha total autoridade, ele falava sobre isso, pregava. A autoridade da salvação está totalmente relacionada a Deus. Ele quem vai ao encontro da humanidade para salvá-la. É Deus em que vai ao encontro da humanidade. O próprio Jesus é aquele encontro. O próprio Jesus é que estava indo para salvar a humanidade, para restituir a criação. E Jesus pregava sobre isso. É preciso que o Filho do Homem sofra. São ensinamentos que estão totalmente voltados à questão da salvação e das ações dentro da sociedade. O que faz a ponte é o que faz a ponte. Jesus é o que faz a ponte para a restituição salvífica de Deus. Não tem como falar de salvação, não tem como falar de transformação do ser humano, até dentro da própria sociedade, sem Jesus Cristo. Não existe. Como eu falei, quer ser uma boa pessoa? Entrega a sua vida a Jesus. Quer ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom neto, um bom avô, uma boa avó? Entrega a sua vida a Jesus. É o relacionamento com Cristo. Crucificação e ressurreição. Bom, Jesus foi crucificado, mas nossa, quem crucificou? Existe uma questão política na crucificação de Jesus. Não estou falando da questão espiritual, isso é um outro assunto. Vamos olhar, como eu estou fazendo um relato histórico. Jesus foi crucificado por Pilatos. Foi condenado à morte. Às vezes a gente fala, não, só foi condenado porque os judeus fariseus queriam. Concordam? Eles têm sim uma parte de culpa nisso. Mas Pilatos também tem. Porque é o seguinte, na época, para você condenar a pessoa à morte, até pensando na crucificação, só quem poderia fazer isso era o governador romano. Pilatos governava a região da Judéia, só um parênteses. Ele começou a governar toda aquela região que a gente viu, Judéia, enfim, toda aquela parte que era do filho de Herodes, aquela parte azul. Pilatos já estava tomando conta ali. Então, toda a condenação da crucificação aconteceu porque o governador romano, não o imperador, o governador romano, é como se fosse um prefeito. É que mandava, ele é que fala, não, crucifica ou não. Ah, mas ele lavou as mãos. Sabe o jogo político? Esse é um porém. O segundo porém é interessante porque Pilatos, quando manda escrever
plaquinha de Jesus, ele coloca Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ó, ele é rei de vocês, tá? Não é do império. Porque até que se eu colocar que é rei do império romano, ixi, aí vai complicar para minha vida. Melhor não. Então é de vocês. Então veja a questão política de Pilatos. Então sim, ele tem culpa no cartório. Porém, existe também as possibilidades da questão da condenação estar ligada a questões religiosas e políticas dos judeus. Como eu falei, você está perdoando pecado? Blasfêmia. É, blasfêmia isso daí, querido. Uma outra questão é, ele falou mal do templo de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que ia derrubar o templo. Você vai derrubar o templo de Deus? Você tá maluco, né, querido? Ah, só um parênteses. Eu sou meio... Eu faço às vezes gírias e tal, porque eu trabalho com os jovens e às vezes eu comunico assim, então eu peço até perdão para a igreja. Desculpa. Eu vou tentar me conter. Mas enfim, um homem que em favor destruiu o templo de Deus. Quem mandou construir o templo? Quem mandou? Deus. Você vai destruir o templo que Deus mandou construir? Você vai destruir? E ainda em 3 dias vai reconstruir? Aliás, ele reconstruiu? Ele era o templo. Pastor, vou fazer uma pesquisa aqui. Não levanta a mão, não, tô brincando. Você acha que construiu ou não construiu? Ele reconstruiu em 3 dias? Tem certeza? Olha. Só um detalhe, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo físico. Ufa. Não, o templo foi destruído depois de Cristo, sim. Jesus, o próprio Evangelho fala, e o véu, agora temos livre em Jesus destruiu o templo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não houve um processo de condenação correto dos judeus. Teve toda aquela... Em Lucas tem um relato de que estão fazendo umas perguntinhas para Jesus e tal, mas aquilo ali não era correto. Deveria ter sim um julgamento, ser chamado as pessoas... E pelo que alguns historiadores falam, inclusive foi a portas fechadas, né? Então não teve um processo de condenação real, correto da sua época. Jesus Cristo realmente, as pessoas queriam matá-lo de qualquer jeito. Existe também a possibilidade da sua condenação estar ligada a questões religiosas e políticas dos judeus, como eu falei, que aquele era um falso profeta. Não houve um processo de condenação correto, como eu falei, Lucas, mas em Marcos, né? A descrição de Marcos 14, 55 a 65. Era um interrogatório qualquer ali. Como eu falei também, motivos dos fariseus, crítica ao templo de Deus, trouxe... É interessante que Jesus também trouxe um abalo na questão da autoridade dos fariseus, né, da autoridade local, e uma popularidade em que impressionava e preocupava aqueles fariseus. Então, a gente precisa dar um jeito nesse camarada aí. Foi morto como um criminoso, perigoso, devido ao método, que é a crucificação. Todos aqueles que eram crucificados eram porque estavam contra o império. Era muito perigoso. Era um assassino, era um ladrão, enfim. É algo extremo. A sua crucificação ocorreu antes da festa da Páscoa. Uma sexta-feira. É interessante que os romanos não crucificaram ele no dia da Páscoa. Por quê? Queriam evitar problemas na região. Aquela região, na época, era, como posso dizer, eu desconfio que tinha gasolina ali. Qualquer faísquinha explodia.
qualquer motivo era motivo de rebelião. Possivelmente a data tenha ocorrido durante o governo, ocorreu do governo de Pôncio Pilatos, mas o ano possivelmente 30 depois de Cristo. A ressurreição é comprovado nos 4 evangelhos. Lembra que eu falei da importância quando se repete o relato, a palavra? Os 4 evangelhos falam da ressurreição de Cristo. Olha a tamanha importância do relato. Jesus, sim, ressuscitou. E voltando para o começo, não encontraram suas ossadas. E nem vão encontrar. Os 4 evangelhos estão apresentados a primeira aparição para as mulheres. Mulherada, vocês trabalham, faz tempo que vocês trabalham, viu? Faz muito tempo que vocês estão aqui, ó, ralando, viu? Então, Jesus aparece, as mulheres têm o primeiro relato da sua ressurreição. É interessante, aqui um parênteses que eu estou falando brincando, inclusive, questão do trabalho, é interessante que o porquê que elas encontram o túmulo vazio. Porque elas vão até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Chega lá, não está. Glória a Deus. A aparição de Jesus ocorre a todos os seus seguidores. É interessante isso aqui que às vezes a gente acha só foi para os discípulos. Não. Acredita-se que ele apareceu para uma grande multidão de homens e mulheres, não só discípulos, mas todos aqueles que seguiam, todos aqueles que seguiam a sua mensagem, conheceu a Jesus Cristo, se entregaram a Cristo, enfim. E o comissionamento de Jesus aos discípulos. Eu coloquei Atos, porque Atos, o autor de Atos, é o próprio evangelista Lucas. E só um parênteses, Atos e Lucas eram considerados um livro só. Mas, conforme fecharam o cânon, acharam interessante separar a questão dos 2 livros. Mas o autor de Atos é Lucas, o evangelista. E a ascensão de Jesus aos céus. Para concluir, antes da gente começar aqui, eu quero deixar uma mensagem. A primeira mensagem é que quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, a gente olha um Jesus em que ele está caminhando. É um Jesus que ele não está parado. O que isso nos mostra? Que o Evangelho, ele não para. Deus não para. Deus, ele vai ao encontro do seu povo, ouve o clamor do seu povo, Israel, manda Moisés para libertá-lo e está caminhando com o povo também. Deus é aquele que aparece ali para Abraão e fala, você será pai de uma grande nação. Deus é aquele que manda os seus profetas para liderar o povo. Deus então é aquele que manda o seu filho para nos salvar. Então o Evangelho, Deus, ele é ativo. E aí, fazendo um paralelo, ele fala assim, ide e pregai o Evangelho. E aí ele fala assim, assim como eu faço, assim como eu tenho ações, que vocês, meus seguidores, também tenham ações, tenham um relacionamento comigo, para que através do Espírito Santo, na vida de vocês, eu serei conhecido e trarei salvação a toda a humanidade. Vamos ler rapidinho João 1-18, para fechar. Uma conclusão muito interessante que eu vejo no Evangelho de João. Gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João é
desafiador. O Evangelho de João, esses primeiros versículos de João 1, de 1 a 18, ele é considerado como um prólogo, possivelmente um hino, um salmo, cantado na época pela comunidade, quando foi escrito. E aí então João coloca esse hino ali. E quando a gente fala de prólogo é como se fosse uma introdução. Eu vou iniciar a minha conversa com uma introdução, e aí vocês vão entender o que eu vou falar durante o Evangelho, durante o meu livro. Então, João 1, de 1 a 18, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Como é um hino, vamos dividir da seguinte forma. Os versículos de 1 a 2, ele fala do Logos, estava no princípio junto com Deus. Jesus estava na eternidade, quando ele estava com Deus. Ele já existia, antes da terra existir, antes do que você vir a pensar, já estava com Deus. Tudo está debaixo da sua autoridade. Todos os homens, tudo na terra. E um parênteses aqui, eu não sei, e respeito, se você crê nisso. Eu não sei se você crê em OVNIs, alienígenas. Mas uma coisa eu tenho certeza, até eles estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tudo que existe está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tudo. A luz é uma luz que não é desse mundo. Ela não foi aceita pelos homens, pois preferiram as trevas do mundo. A luz aqui, a ideia de que ele ilumina e mostra o pecado do homem. Ele mostra que o homem é errante e depende da autoridade de Jesus Cristo. Segunda estrofe, dos versos 6 a 8. O testemunho que designa. É o testemunho de um profeta para os judeus. Testemunho sobre aquele que vem da eternidade. João falando desse Jesus. Como eu falei no início para vocês, João fala, então, eu estou falando do reino de Deus, mas aquilo que virá é o reino de Deus. Não sou eu. O que vem depois de mim é o Filho unigênito de Deus. É muito maior do que eu.
Eu sou só um profeta. Terceira estrofe. Como eu falei, a luz que revela. O mundo que nega justamente a revelação dessa luz. Porque a luz, quando ela é acesa, ela mostra. E aí o mundo não quer ver. Estrangeiro da sua própria pátria. Voltando à questão da nacionalidade que a gente conversou, ele era conhecido como Nazareno. Mas ele nasceu na Judéia, em Belém. Ele era judeu, e não galileu, mas não foi reconhecido na sua própria pátria. Através de Jesus Cristo, ele concede filiação pelo seu poder àqueles que não são da sua nacionalidade. E aí entra a gente. Através de Jesus Cristo, Deus traz o Evangelho a nós, brasileiros, brasileiras e todo o restante do mundo. Através de Jesus Cristo, a revelação de Deus é completa e alcança o nível mundial. A filiação concedida para chegar a Deus pelo meio espiritual, por intermédio de Jesus. Quarta estrofe. Na quarta estrofe, 14 e 18, a gente vê uma confissão de fé, escandalosa inclusive para a própria época. Deus, como carne, sentiu medo, fome e sede, morreu como criminoso. Como pode Deus estar nele? Não, como pode ser ele o próprio Deus? Pensando na Trindade. E ouvimos quando nós olhamos, quando ele vem e traz essa palavra, vimos, é no sentido literal. Viu com os olhos. Aqui existe uma importância sobre a questão da confissão de fé. É um relato que eu vi, eu estou falando que eu vi. É real, aconteceu. Eu vi esse Jesus. Eu vi ele ressuscitar. E eu vi ele subir ao céu. Deus é o mesmo da aliança. É aquele que é cheio de graça, de verdade. Uma linguagem trazida do Antigo Testamento. Última estrofe. Verdade que indica fidelidade, uma imutável misericórdia divina. Deus nos ama sempre. Graça sobre graça, algo que é inesgotável, uma intensificação do amor, da graça de Deus em Jesus Cristo para com a humanidade. Responde-se, mostrando-se sua glória, a constância da misericórdia e da graça de Deus. Nós vimos e a recebemos. Versículo 17. Primeiro dom revelado por Deus, a lei, no Antigo Testamento. Porém, em Jesus vem a graça imutável de Deus, que ela é revelada, que estava escondido agora é revelada em Jesus Cristo. Acima da lei existe a graça. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos em Paulo. Não que a lei não é necessária, não é isso. Não é isso que ele está falando. Mas a graça, como eu falei e a gente viu agora nas apresentações, você quer andar corretamente? Relacione-se com Deus, com Cristo. Relacione-se com Ele, através da oração, do jejum. E aí entenderemos. E para finalizar o versículo 18, o Deus invisível não pode ser visto por olhares sujos de nós seres humanos, mas apenas o Jesus. Ele que é Filho unigênito, enviado por Deus para nos salvar. João 3,16. Um amigo meu falou que João 3,16 é um resumão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Graças a Deus,
mais um dia, e eu percebi que uma palavra, desde segunda-feira, ela foi se encaixando na outra. Então, isso é também fruto de oração, de comunhão. A Esther pediu para te avisar que quando for fazer o encerramento, além de agradecer a presença de todos, agradeço a presença de todos, lembrar de agradecer o pessoal que colaborou. Então eu agradeço a todos que colaboraram na organização, na cozinha, em tudo que foi feito. Eu agradeço mesmo de coração. E nós vamos ter a nossa confraternização no final do culto, e todos estão convidados. E antes de terminarmos, eu quero passar para o Júnior ou para a Paulinha. Ela vai fazer aqui alguns sorteios. Paz do Senhor, irmãos. Que bênção. Realmente, nós que fazemos parte do grupo da Casa de Oração, né, do WhatsApp, nós temos ouvido muitos elogios, né, muitos relatos, tanta bênção, né, e eu fiquei pensando, né, e até que cheguei a comentar com a Roberta, eu disse: Bel, é realmente surpreendente o que nós temos vivido aqui. E uma coisa muito me chamou a atenção. A que o pastor falou, né? Que uma fala liga a outra, que liga a outra, que liga a outra. E o que mais me impressionou, o que mais me emocionou, é ver que vem pessoas aqui de fora da nossa igreja falar o que a gente ouve dos nossos pastores, o que a gente ouve dos nossos irmãos, o que nós aprendemos com o pastor Raimundo e o que nós aprendemos todos esses anos com toda simplicidade com o nosso pastor Agostinho. Então, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim agradecida a Deus, que eu falei: Senhor, como é bom a gente ter essa segurança no nosso coração, que nós estamos numa igreja séria, que nós estamos numa igreja que de fato prega a palavra de Deus, que segue o caminho reto e correto diante de Deus. Então isso nos dá muita alegria como membro do pastor Gomes. É muito bom. E eu vou fazer um sorteio aqui de 5 livros referente à teologia. Teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, História do Cristianismo, Panorama do Antigo Testamento e Introdução à Teologia Sistemática. Quem vai participar desse sorteio são os alunos da teologia. São os alunos aqui que estudam na Foco, e também o Júnior e a Eloide, que participam de cursos de teologia, não aqui, mas também são estudantes. Eu vou sortear para o tempo aqui, tá bom? São 5 nomes. Eu vou colocar os nomes em cima dos livros e depois eu vou abrir cada um, tá bom? Então vamos lá. O nome. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Então vamos lá. Primeiro nome que vai receber o livro Teologia do Antigo Testamento. Isaac. Glória a Deus, você é uma pessoa que ama a palavra do Senhor. Então, este livro possa te abençoar, Isaac, no seu caminho com o Senhor. Olha o professor falando aí, ó.
Teologia do Novo Testamento, Ernestino. Glória a Deus. Combinado aqui, segundo ponto. Vamos ver. É o grandão, ó. Ó, o professor ali, ó. Vai ter que ler tudo, depois fazer um resumo, passar para ele. Deus te abençoe. Livro História do Cristianismo, Guilherme. Glória a Deus também, tá? 5 dias. Vou apresentar o resumo deste livro de 500 folhas. Pois é, tem tanta mulher, nada até agora. Mulher. Dulce Minha vai receber o livro Panorama do Antigo Testamento. Que igreja, irmã, é mesmo? Que igreja você é? Rio da Vida. Bíblica da Paz, e faz teologia na FOP, né? Deus abençoe. Deus abençoe. E o último, Introdução à Teologia Sistemática, Pastor Carlos. Agora é bom. Pastor Carlos, agradeço, seus irmãos. Gente, rapidamente, porque todo mundo quer tomar sopinha, temos um chazinho lá, é só um caldinho de feijão. E claro, esse seminário não seria nada se a gente não tivesse vocês participando, vocês assistindo. E por isso a gente quer agradecer a todos com algumas literaturas, que além da leitura bíblica, é super necessário você ter uma literatura paralela, e para você poder pesquisar. Então a gente tem 6 livros aqui de grandes autores. Um deles é o Jonas Madureira, que futuramente, se Deus quiser, ele estará aqui conosco. Ele é professor de filosofia no Mackenzie, e ele vai estar conosco, se Deus quiser, né, irmão? Então eu vou chamar ele aí. Então vai ser bem rápido, eu vou chamar 6 números. As pessoas já venham para cá para poder sortear o livro aqui, tá? Nem precisa de palmas, gente, eu só venho aqui. Número 81. Tá bem rapidinho. Número 8. Tá aí já, 8? Isso, vai levantar a mão. Número 60. Depois empresta pra gente. Número 40. Sérgio, assim não vem pra casa dos pais. O ano que eu nasci, 69. E o número 19. Número 19. Gente, agora a gente tem mais 15 livros, que é do professor Fabiano Gomes, que esteve com a gente aqui na terça-feira. Então, só levante a mão, a gente vai entregar aí. Número 14. 14. Olha lá, Maria. Número 3. 55. 03. 9. 64. Ó o Pedro lá atrás. 87. 87. 87. 63.
Depois, o Fabiano vai querer um resumo dos livros. 65. Setenta e dois. Amor. 78. 78. 79. Número 20. 20? 20, 20. 35. 35? Ah, o Elcio. Tá bom, só pra você ver. 27. 27? Ah, 27 sou eu. Eu vou doar o meu. Então tá, peraí. 45, 45. Eu vou dar pro Caio. Eu vou doar o meu. Depois, 75. É o último? É, acabou a Ah, dela. Débora. Hein? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar, não é o Pai Nosso? Pode ser?
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, hoje e até a consumação dos séculos.